O caminhão que vamos mostrar nesse vídeo é uma das invenções militares mais interessantes da história. Porém, existem várias outras que estão à sua disposição no jogo Conflict of Nations. O Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP em tempo real gratuito. Nele você poderá escolher um país real para governar durante um conflito mundial do século XXI e lutar com até 128 outros jogadores em tempo real em jogos que podem durar semanas. Escolha entre mais de 100 sistemas de armas cuidadosamente modelados, como o submarino balístico nuclear, helicópteros de ataque de combate, caças de ataques furtivos, unidades de infantaria aerotransportada e muito mais. Além de cuidar da estratégia militar, você também terá que cuidar para garantir a eficiência econômica e a vantagem tecnológica sobre os adversários, pois cada nação deve ser cuidadosamente gerenciada e desenvolvida. Em Conflict of Nations você também poderá formar alianças duradouras ou coalizões de curta duração para atingir seus objetivos, e o que é melhor, com a mesma conta você poderá jogar tanto no PC quanto no celular. Clicando no link da descrição, você vai ganhar 13 mil moedas de ouro e um mês de conta premium grátis. Nem precisa estratégia, é só clicar. Mas a oferta está disponível somente por 30 dias, então não perca tempo. Abrir ou fechar um zíper, esquentar a comida no micro-ondas ou tirar uma selfie. São atividades que realizamos diariamente, sem nos dar conta de que a invenção desses produtos só existem por conta de guerras. Até mesmo itens como um absorvente íntimo ou fitas adesivas foram desenvolvidos inicialmente com finalidade militar. E se teve um período que levou ao desenvolvimento de muitos produtos foi a Guerra Fria. Durante as várias décadas em que Estados Unidos e União Soviética disputaram o controle do mundo, foram inventados os satélites, os foguetes espaciais, a telefonia celular e até a internet. O setor aeroespacial, inclusive, é quase sempre lembrado como o símbolo máximo do desenvolvimento da União Soviética e seu poder tecnológico. Porém, existe um veículo terrestre que é considerado o cartão de visitas da engenharia do bloco. O Zil-135 é um caminhão de 4 eixos, com tração nas 8 rodas, capaz de vencer praticamente qualquer terreno, com uma engenharia complexa e que está em operação até hoje em alguns países. Por que os soviéticos criaram esse verdadeiro monstro? Quais características tornam esse caminhão único no mundo? E será que ele continua sendo produzido? Apesar de ser algo que não se comenta muito, Estados Unidos e Rússia, ou antiga União Soviética no caso, são vizinhos. Apenas 85 quilômetros separam o estado americano do Alasca da península de Chukotka em território russo, mas a distância entre os dois países pode ser considerada ainda menor, já que no meio do Estreito de Bering existem 2 ilhas, que pertencem cada uma a um país e que estão a pouco menos de 4 quilômetros de distância. A proximidade e a rivalidade durante o período da Guerra Fria fizeram com que cada país tentasse mais do que encontrar maneiras de atacar o inimigo, buscasse como se defender. Dessa forma, os Estados Unidos criaram bases militares no Alasca e instalaram radares para interceptar qualquer possível ataque soviético. Uma dessas bases, na cidade de Whittier, se converteu em uma curiosa cidade onde todos os habitantes moram no mesmo prédio e que já fizemos um vídeo sobre ela. Vamos deixar na descrição para você assistir depois desse. Do lado soviético, os desafios de defender um território que ocupava praticamente 1/6 de toda a superfície terrestre eram colossais e exigiram muita criatividade dos engenheiros comunistas. Além do tamanho, a União Soviética tinha algumas características que dificultavam ainda mais a defesa do território. No auge, o Império Socialista tinha uma extensão de quase 11 mil quilômetros de leste a oeste e 4.500 quilômetros de norte a sul, além de ter a maior fronteira terrestre e o maior litoral do mundo. Dentro desse imenso território, existiam os mais diferentes terrenos, como o deserto de Karakum, na Ásia Central, as regiões montanhosas na fronteira com Mongólia e China, sem falar na inóspita região gelada da Sibéria e os mares interiores como Aral e Azov. Já dá para imaginar que se deslocar por todo esse território era uma tarefa extremamente complicada,
principalmente porque as rodovias na União Soviética eram insuficientes e muitas eram de má qualidade. A Segunda Guerra e a invasão nazista mostrou a necessidade de reforçar a defesa do país e, como início da Guerra Fria, isso se tornou uma prioridade. Mas para cobrir um território com todas essas características, seriam necessários vários tipos de veículos ou muita criatividade e empenho por parte dos engenheiros para criar um único veículo que pudesse ser utilizado em praticamente todo o território soviético. Como eles resolveram o problema? Pouco tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial, o exército soviético iniciou um projeto para construir um caminhão de carga que pudesse chegar nas regiões mais remotas e inóspitas do país. O desenvolvimento desse modelo ficou a cargo da fabricante ZIS, que lançou em 1955 o protótipo ZZ-134, um caminhão com 4 eixos e tração nas 8 rodas. O modelo de teste apresentou bom desempenho nos mais variados terrenos e também na neve. Graças ao alinhamento de 4 rodas, equipadas com pneus de 1,30 m de diâmetro, o caminhão podia passar sem problemas por cima de valas e trincheiras de até 1,5 m. Apesar de bons resultados, o modelo não passou da fase de protótipos, pois os engenheiros soviéticos não conseguiram desenvolver um motor viável economicamente e confiável do ponto de vista mecânico. Também pesou contra o modelo a capacidade de carga de apenas 3 toneladas, considerada pouca, levando em conta o peso do veículo, que era de 10 toneladas. Então, os engenheiros liderados por Vitaly Andreevich Grachev voltaram para a prancheta para continuar a projetar o veículo ideal. Nesse intervalo de tempo, a empresa ZIS, que como você deve imaginar era uma estatal, teve o nome trocado para ZIL, e o novo veículo foi batizado de ZIL-135, que apesar de usar o mesmo chassi dos protótipos anteriores, era um veículo completamente diferente. Começando pelo fato de que era um anfíbio, ou seja, poderia andar tanto na terra como na água. O primeiro protótipo saiu da fábrica em 1958, porém, nesse momento, o exército soviético havia mudado de ideia quanto à utilização do veículo. No lugar de um caminhão para carga, agora os militares queriam um para transportar os mísseis Luna-M, que estavam sendo desenvolvidos. O peso dos mísseis, que é de aproximadamente 2.500 quilos, o comprimento de quase 10 metros e a estrutura para o lançamento trouxeram desafios extras. Considerando a altura da carroceria mais a estrutura de lançamento e os mísseis, a altura total do veículo aumentou, o que, por sua vez, aumentou a instabilidade e fez com que já nos primeiros testes os caminhões tombassem. Esse problema está relacionado com o centro de gravidade, que é um ponto que leva em consideração a forma geométrica e o peso dos materiais. Quanto mais alto estiver o centro de gravidade de um veículo, maiores são as chances de sofrer um capotamento. Por isso, os projetistas sempre tentam manter esse ponto no nível mais baixo possível. No caso do ZIL-135, para resolver o problema, os projetistas optaram por uma solução no mínimo inusitada: retirar as suspensões do veículo. Colocando os eixos diretamente no chassi, a altura diminuiu o suficiente para tornar o veículo estável e, para compensar a falta de suspensão, o caminhão ganhou um sistema que enchia ou esvaziava os pneus, mesmo em movimento. Dessa forma, ao diminuir a pressão interna, os pneus ajudavam a amortecer os golpes. Essa foi uma solução interessante, mas existiram outras ainda mais surpreendentes. Outra grande mudança apresentada neste momento também estava relacionada com as rodas, mas nesse caso, a diferença foi a distância entre os eixos. No primeiro modelo, aquele que ficou apenas nos protótipos, os 4 eixos estavam distribuídos igualmente ao longo do chassi. Porém, nessa nova versão, os 2 eixos centrais foram colocados mais próximos e o eixo traseiro passou a ser direcional, girando no sentido contrário ao eixo dianteiro. Essas mudanças não só melhoraram a manobrabilidade do veículo, como diminuíram a necessidade de potência dos motores ao realizar curvas. A mudança mais surpreendente desse modelo em comparação ao anterior estava embaixo do capô, ou melhor, atrás das cabines, já que nessa versão o capô foi eliminado.
Como uma das maiores dificuldades foi encontrar um motor que conseguisse suprir as necessidades, fosse viável para ser fabricado e confiável, os projetistas equiparam o ZIL-135 com 2 motores. Eles foram instalados atrás da cabine, e cada motor era responsável por mover as rodas do seu lado. Mesmo assim, caso um dos motores parasse de funcionar, o outro era capaz de continuar a viagem, evitando que o caminhão e a equipe ficassem parados no meio de lugares totalmente remotos. Quando realizaram os primeiros testes com o lançamento de mísseis, foi constatado que o calor provocava deformações na cabine, que era fabricada com aço. Dessa forma, a solução foi substituir o material por fibra de vidro, que também se deforma no lançamento. Porém, ao contrário do aço, voltava ao estado original pouco tempo depois. A fibra de vidro também ajudou a reduzir o peso da estrutura e aumentar a capacidade de carga. Com essas mudanças, a União Soviética construiu o veículo que até hoje é considerado o cartão de visitas da alta tecnologia do regime. Em 1961, 2 novas unidades ficaram prontas e estavam totalmente remodeladas e adequadas para o transporte e lançamento de mísseis. Apesar de serem apenas protótipos, o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, ficou tão impressionado ao ver o equipamento que determinou que os veículos deveriam participar do desfile militar de 7 de novembro e entrar em operação no mesmo ano. Entretanto, o veículo continuava em testes e, mesmo tendo superado diversas provas, como a subida em inclinações de até 27 graus e atravessar regiões alagadas, a suspensão, ou melhor, a falta dela, se mostrou um problema. Os engenheiros constataram que o veículo vibrava muito quando a velocidade estava entre 20 e 28 km por hora, e também quando a velocidade passava dos 60 km por hora. A trepidação era tão alta que podia até tirar o veículo de sua trajetória. Novas versões foram desenvolvidas com a inclusão de suspensão apenas nos eixos centrais, o que solucionou o problema e permitiu até a aplicação do ZIL-135 em atividades civis. Uma prova da imensa capacidade do veículo nas condições mais adversas pode ser comprovada nessas imagens de 1964, quando uma forte nevasca atingiu algumas regiões da Rússia e deixou diversos caminhões com neve até o capô. Nesse caso, nem mesmo os tratores com esteira foram capazes de resgatar os caminhões e o ZIL-135 entrou em ação, tanto para realizar o transporte de materiais como rebocando os caminhões presos na neve. Em 1965, depois de vários ajustes e versões, o caminhão finalmente começou a ser produzido em larga escala. Durante quase 4 décadas de produção ininterrupta, a União Soviética produziu mais de 5.000 unidades do ZIL-135, que também foram vendidas para os países aliados do bloco comunista. Até versões adaptadas para operar em regiões mais quentes do planeta foram desenvolvidas e o caminhão tinha capacidade de trabalhar em uma faixa ampla de temperaturas, desde 40 graus negativos até os 40 positivos. A utilização também foi ampliada com o tempo, quando surgiram caminhões-pipas, carrocerias basculantes, guindastes e novas plataformas para outros tipos de mísseis. Em sua versão normal, o ZIL-135 podia transportar 10 toneladas de cargas, o que equivale ao mesmo peso do caminhão. Porém, em alguns casos, modelos mais robustos foram criados, com o objetivo de transportar peças e partes dos foguetes construídos durante a corrida espacial. O conhecimento adquirido com o desenvolvimento do ZIL-135 serviu para que os soviéticos criassem vários outros veículos, quase sempre com finalidade militar. Porém, em alguns casos, também com uso civil. Alguns veículos, como o ZIL-132, utilizavam o mesmo conceito, porém, tinham finalidades diferentes, como transportar cargas e tropas pelos mais diferentes terrenos do território soviético. Com a dissolução da União Soviética em 1991, apenas 3 anos depois, o ZIL-135 deixou de ser fabricado. Atualmente é possível ver algumas unidades ainda em uso militar na Coreia do Norte e outras em atividades civis na Rússia ou países que foram ligados à União Soviética. Porém, a história desse fabuloso equipamento sobrevive ao tempo e, para muitos, ainda é um exemplo de como o bloco comunista foi capaz de criar muito mais do que foguetes.
Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre a organização das cidades soviéticas. É só clicar. Conflict of Nations é um jogo gratuito de estratégia PVP em tempo real que se passa em um conflito mundial do século XXI. Escolha sua própria estratégia, participe em batalhas épicas e conquiste o mundo. Clique no link da descrição para ganhar 13 mil moedas de ouro e um mês de assinatura premium de graça. Mas essa oferta só está disponível por 30 dias, então não perca tempo. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.